Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse capítulo é um capítulo bem generalista, ele é um capítulo bem amplo, e ele fala de vários temas, mas de uma forma bem geral, bem global. Então, nós conseguimos facilmente trazer os ensinamentos, ligar os ensinamentos constantes ali, no nosso dia a dia, nos exemplos que é colocado naquele texto. Esse capítulo, ele tem subtítulos, né, que versa sobre a injúria e a violência, e aí tem as instruções dos espíritos que falam especificamente sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, a resignação e a obediência, e por fim a cólera. Cada um desses itens, a gente poderia estar aqui falando uma noite especificamente sobre cada um desses itens. Hoje, a gente vai falar, né, de uma forma bem sucinta, bem geral também, de um item que é a paciência. Escolhi esse para falar, considerando, observando os estímulos da nossa sociedade hoje, que sempre nos querem e exigem, muitas vezes, respostas rápidas, nos exigem um pouco mais das respostas tudo para ontem ou para agora, né? Não nos permitindo muitas vezes, exercitar a paciência. Então, esse é um tema importante que hoje nós vamos ver como um todo. Quando a gente fala, né, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pacífico vem de pacificação, paciência, paz. O que significa essa palavra paciência? Nós temos várias definições, vários conceitos. Entretanto, um deles eu vou trazer como sendo um dos mais completos que a gente consegue ter e observar entre as obras, que diz o seguinte: paciência é a virtude de nós mantermos o nosso controle emocional, sem perder a calma por um determinado tempo, não reagindo a uma ação que nos chega. Então, paciência é um controle, né, é uma virtude que é um controle emocional. Se a gente for pensar, né, é fácil a gente manter o controle emocional diante das adversidades do dia a dia? Para alguns, né, que já talvez estão conscientes, podem, né, estar na caminhada, e alguns começarem a dizer, ó, talvez possa ser fácil manter o controle. Para outros, possa ser algo totalmente desafiador. Eu não consigo manter o meu controle emocional diante de algumas situações que me chegam. E cada um tem situações que lhe desafia. Para alguns pode ser alguma coisa no trânsito, para outros pode ser alguma questão emocional, sentimental, para outros tem a ver com a questão de entes queridos. Para cada um pode ter um significado e alguma questão pode lhe tirar do sério em algum momento. Então, nós podemos dizer que ter paciência durante todo o tempo é um desafio, né? Talvez a gente não tenha, né? E, entretanto, isso é perfeitamente compreensível, porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos. Nós somos seres em construção, em desenvolvimento. Então, faz parte também da nossa caminhada evolutiva desenvolvermos essa virtude que é a paciência, né? E ela não para, ela é constante. Às vezes a gente ouve alguém falar, né? Ah, eu sou impaciente mesmo, eu nasci assim e ponto, né? Não tenho salvação. Isso, irmãos, é uma fala de pessoas que talvez não conhecem a questão da espiritualidade, dos ensinamentos
espirituais, porque nós podemos sim a cada dia ser um pouquinho melhor do que ontem. Nós podemos devagarinho exercitando. Talvez hoje eu possa dizer que o meu nível de paciência é 0. Mas quem sabe amanhã vamos tentar exercitar nas pequenas situações que nos chegam, sermos mais pacientes. Depois de amanhã, vamos ser talvez um pouquinho melhores do que o dia que passou. E aos poucos, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que talvez depois de um mês, depois de um ano, nós estamos bem mais pacientes do que quando a gente tinha se dado conta há um bom tempo atrás. Isso faz parte da nossa evolução, de nós galgarmos, né, estágios evolutivos melhores. Faz parte, então, do nosso crescimento. Nós podemos perder a nossa calma, né, quando a gente entra na sintonia de alguém que está em desequilíbrio. Se a gente pensar no trânsito, que é talvez um exemplo que a maioria de nós possa vivenciar, às vezes a gente passa, né, e às vezes a gente não fez nada, mas alguém lá atrás talvez começa a buzinar, começa a nos xingar, né, e às vezes a gente sabe, tá sem razão, né. Se a gente entrar na sintonia, no desequilíbrio daquela pessoa, talvez a gente tenha até o impulso, né, de baixar o vidro e de começar também a xingar ou a também trazer aquela situação para aquela pessoa, né? Da gente entrar na sintonia dela de responder, de começar a buzinar e de entrar naquela frequência. Então, somos nós que aceitamos o desequilíbrio do outro e entramos naquilo e respondemos. A pessoa está em desequilíbrio, mas nós não precisamos efetivamente entrar no desequilíbrio dela, certo? Nós perdemos a calma justamente aí, quando nós temos um equilíbrio e nós aceitamos perder esse equilíbrio para o outro que nos desalinha, de certa forma, no prumo. Okay? A paciência consiste em tolerar, isto é, respeitar os erros nossos e os erros dos outros. Assim como os outros erram, nós também erramos, né? Somos seres imperfeitos. É importante nós também termos paciência com a gente, paciência com a nossa saúde, paciência com os familiares que nos cercam, paciência com as situações que nos chegam, sejam situações familiares, situações profissionais, situações, enfim, né, com os nossos amigos, sermos tolerantes. Às vezes, num momento de impaciência, sem nós nos darmos conta, a gente dá uma resposta, a gente acaba pisando na bola, às vezes a gente acaba apontando alguma coisa para alguém. E aí, depois de um tempo, vem ali, né, na nossa mente uma sensação, eu fiz aquilo e eu não devia ter feito. Eu pisei na bola, né? Quando vem essa mensagem, essa lição para nós, nós podemos acolher aquela lição e seguir em frente. Não devemos nos martirizar por aquilo que passou. Seguimos com a lição aprendida. E aí, fortes para encararmos outras situações que nos chegam. Ficar naquilo, né, se martirizando por aquele erro, por aquela situação de impaciência que nos chega, faz com que a gente não saia daquela situação. Então, é importante também nós considerarmos a paciência para conosco. Na nossa sociedade hoje, como vemos e falamos, nós temos muitos impulsos, né? Muitas são as situações que nos chegam que nós temos que dar uma resposta rápida, que nós temos que atender um telefonema logo. Talvez a gente muitos estão aqui, mas talvez, né, preocupados com alguma situação que possa estar ocorrendo no seu lar, ou talvez uma situação de doença, alguma situação familiar. Calma, manter a calma já também ajuda a aliviar um pouco daquele peso que chega, né? E se a gente tem uma lição aprendida, esse fardo fica mais leve, fica mais tranquilo. Termos a lição é uma importante conscientização. Quando a gente está numa situação
que a gente vê, né, e passa por uma discussão muito ferrosa, por uma situação onde a gente tem ali ânimos muito alterados, sempre buscar sair um pouquinho daquele ambiente, né? Seja, não precisa sair fisicamente, mas sair um pouquinho, né? E olhar a situação como um todo. Aí a gente vai perceber, opa, aqui esse ambiente está muito pesado, aqui essa discussão está muito calorosa. Eu não vou me arriscar a dar uma resposta agora, porque eu estou no calor da emoção. Isso é um exercício que nós podemos fazer. Cada situação, né, que a gente vê que talvez não é tão segura, tão confortável, talvez a gente pode pedir um tempo. A gente não precisa dar uma resposta logo, né? A gente tem a opção de dar a resposta ou então de ficar calado. A opção é nossa de resposta. Às vezes a gente dá ao outro essa opção de resposta, né? Muitas vezes a gente diz, o outro me tirou do sério, por isso que eu dei uma resposta. Mas é nós que demos essa opção para o outro, né? É nós que entramos na frequência dele. Não há problema nenhum, né, em a gente pedir um momento, respirar, ficar, né, com o compromisso de dar uma pensada e de retornar amanhã sobre aquela situação, para daí conseguir pensar melhor, né? Faz, e é importante, faz toda a diferença. Quantas vezes um pensar, depois de algumas horas, aquela situação pode parecer outra, né? Quando a gente também tem a opção de ficar calado, a gente também pode optar por fazer uma escuta ativa, do ponto de vista que o outro está trazendo. Numa discussão, num ponto mais de defesa de alguma ideia, talvez aquela pessoa está tão ali querendo me mostrar alguma coisa que eu talvez ainda não consegui perceber. Então, prestar atenção, uma escuta ativa naquilo, no argumento do outro, pode fazer com que eu também cresça e veja um ponto de vista diferente do meu. E aí eu consigo, talvez, se for o caso, ter argumentos para conversar, apontando outros benefícios de uma outra forma. E talvez depois dessa conversa a pessoa até possa nos olhar e nos pedir desculpas pela forma rude com a qual ela estava trazendo aquela situação, pela forma ferrenha como ela estava defendendo o seu ponto de vista. Então, ter calma, não ter o compromisso de sempre dar uma resposta, de sempre ter tudo rápido, também, irmãos, é fonte de saúde para nós. Fonte, inclusive, de saúde física e também de saúde mental e espiritual. Muitos são os estudiosos que trazem estudos voltados ao bem, né, que a paciência, o exercício da paciência no nosso dia a dia pode trazer para nós. Entre eles, né, Gandhi que fala, né, perder a paciência é perder a batalha. Por quê? Porque você deu ao outro o direito dele ter ação sobre você. Santo Agostinho dizia, a paciência é companheira da sabedoria. Isaac Newton, né, o físico, aquele que teve a comprovação da lei que trouxe ali da maçã que caía, né, a teoria da relatividade, Isaac Newton dizia, né, que se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que por qualquer outro talento, né? Então, o processo, o experimentar, a gente não vai acertar de primeira, né? Então, fazer com calma, reolhar aquela situação. Tempo, né? Quantas vezes a gente faz uma coisa na corrida e depois tem que refazer ela depois futuramente? Então, fazer com mais calma, com mais planejamento, pode, né, talvez até abreviar o tempo que a gente estava, né? Porque eu fiz uma vez só, com mais planejamento, do que fazer na corrida e depois ter que olhar para aquilo de novo e refazer, certo? Chico Xavier dizia, né? Em minhas preces
de todo dia, eu sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Isso Chico Xavier, né? Então, que nós também temos essa lição. Além, né, de Jesus, né, que foi o exemplo maior de amor, bondade, caridade entre nós, que ele, né, que tanto nos ensinou e nos ensina hoje, né, nos perdoa, nos acolhe, mesmo com os nossos erros. Então, que possamos ficar com esses exemplos, com essa mensagem, com essa reflexão, né, sobre a paciência e sobre a importância da mansidão e da pacificação no coração. Tenham todos, então, uma boa semana, fiquem todos bem, fiquem com Deus e que assim seja.